Existem momentos na vida em que tudo continua acontecendo. Mas dentro de você, algo já não é mais o mesmo. Você continua acordando, continua trabalhando, continua conversando com as pessoas, mas existe um silêncio estranho dentro de você. Um tipo de vazio que não é falta de coisas. É falta de sentido. E talvez o mais difícil não seja o que você está vivendo, mas o fato de você não conseguir explicar o que está sentindo. Porque não é apenas tristeza. Não é apenas cansaço. É uma sensação de estar desconectado da própria vida. Como se você estivesse vivendo, mas não estivesse realmente presente. Se você já sentiu isso, presta atenção nisso aqui. Isso não é o fim. Isso é o começo. A maioria das pessoas entra nessa fase sem perceber. Elas continuam vivendo normalmente por fora, mas por dentro estão completamente perdidas. E o mais perigoso disso é que esse labirinto não tem paredes visíveis. Você não vê onde entrou. Você não sabe onde errou. E não consegue enxergar a saída. E então começam as perguntas. Por que minha vida tomou esse rumo? Por que algumas coisas deram tão errado? Por que eu perdi pessoas que pareciam essenciais? Por que caminhos que pareciam certos terminaram em dor? E quanto mais você pensa, mais confuso você fica. Se isso faz sentido para você, comenta aqui. Eu já me senti assim. Porque isso conecta você com o processo. Durante muito tempo, você acreditou que tinha controle. Controle sobre as escolhas, sobre os caminhos, sobre as pessoas. Mas chega um momento em que a vida quebra essa ilusão. E não é para te destruir. É para te mostrar algo que você ainda não viu. Porque enquanto você acredita que controla tudo, você não percebe que está sendo conduzido. E isso dói. Dói porque quebra o ego. Dói porque quebra a expectativa. Dói porque te coloca diante de algo maior do que você. Mas é exatamente aqui que começa o despertar. Existe uma verdade que muda tudo. Você sempre olhou para a sua vida, mas ainda não tinha aprendido a ver. Olhar é automático. Você vê situações e reage. Você vê problemas e sofre. Você vê perdas e questiona. Mas ver é diferente. Ver é compreender. Ver é reconectar. Ver é enxergar o invisível por trás do visível. E isso só acontece quando a consciência desperta. Ninguém desperta quando está tudo bem. O despertar não nasce no conforto. Ele nasce quando algo quebra dentro de você. Quando planos falham. Quando pessoas saem. Quando caminhos se fecham. Quando você se vê sozinho. Sem respostas. E é exatamente nesse ponto que algo começa a acontecer. Silenciosamente. Sem anúncio. Sem aviso. Sua consciência começa a expandir. O primeiro sinal de que algo está mudando é quando você começa a questionar diferente. Antes você perguntava: por que isso está acontecendo comigo? Agora você começa a perguntar: o que isso está tentando me mostrar? E essa mudança é poderosa, porque muda totalmente a forma como você interpreta a vida. Sua mente, que antes parecia um caos, começa lentamente a se reorganizar. Não de uma vez, mas aos poucos. Pequenas conexões começam a surgir. Situações antigas começam a fazer sentido. Memórias começam a perder o peso. E aquilo que parecia um monte de experiências aleatórias começa a se encaixar, como um quebra-cabeça. E então chega o momento mais forte. Você olha para trás e percebe algo que nunca tinha percebido. Nada foi aleatório. Nada foi perdido. Nada foi em vão. Cada dor, cada perda,
Cada atraso estava formando você. Se isso está fazendo sentido para você, comenta. Nada foi em vão. Essa é uma das maiores revelações. Você nunca esteve sozinho. Mesmo quando parecia silêncio. Mesmo quando parecia abandono. Mesmo quando você se sentia completamente perdido. Havia direção. Havia um caminho sendo construído. Mesmo que você não estivesse vendo. Agora você começa a entender. Aquela porta que se fechou. Te protegeu. Aquela pessoa que saiu. Te alinhou. Aquele caminho que falhou. Te desviou. E aquilo que você chamou de perda era livramento. Então algo muda definitivamente. Uma luz começa a surgir dentro de você. Não é uma emoção. Não é motivação. É consciência. Uma clareza silenciosa. Uma certeza que não depende de explicação externa. Existe algo que você precisa entender. Depois que você vê, você não consegue mais não ver. Você não volta a ser quem era. Você não volta a pensar como antes. Você não volta a ignorar o que agora está claro. Esse é o ponto de não retorno. Agora você não vive mais reagindo. Você vive entendendo. Você discerne melhor. Você escolhe melhor. Você caminha com consciência. E, principalmente, você não anda mais perdido. Se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Algo dentro de você está despertando. Então faz isso agora. Comenta aqui, agora eu vejo. Mas comenta com consciência. Como um marco, como uma decisão. Como o início de uma nova fase. Compartilha esse vídeo com alguém que está vivendo exatamente o que você viveu. Porque essa é uma série. Aqui você encontra vídeo todos os dias às 18 horas. Você pode apoiar o canal pelo Pix se esse conteúdo te ajudou. Tudo está na descrição. Segue o canal para não perder nenhum vídeo. E esse é apenas o primeiro episódio. E o livro completo está no link da descrição. Não esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a receber os vídeos. E nunca esqueça, quando você aprende a ver, você não volta a viver no escuro. Be unstoppable.